E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Herson. Hoje veremos a parte 3 do nosso mapa mental do uso da vírgula, gente. Então, na verdade, dos nossos mapas mentais, né? Como tem muita coisa que envolve a vírgula, tive que separar em 3 partes aí, beleza, gente? Não deixe de assistir a parte 1 ou a parte 2, está na descrição do vídeo. Depois de assistir aqui, vai lá e confere para ficar com o conteúdo completo sobre o uso da vírgula, gente. Então, hoje o primeiro caso, a vírgula separa elementos de mesma função sintática. O que é a função sintática mesmo? É a função que o termo, que as palavras desempenham dentro de um contexto, ou seja, a função que as palavras desempenham dentro de uma oração. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e assim por diante. Essas são as funções sintáticas. Aí olhem só aqui, ó. A sua fronte, a sua boca, as suas lágrimas estão separados por vírgula. Esses termos exercem a mesma função sintática, porque eles fazem parte do sujeito. Fronte é um núcleo, boca é outro núcleo, lágrimas é outro núcleo, ou seja, os núcleos do sujeito. Então, as vírgulas separaram elementos que exercem a mesma função sintática. A sua fronte, a sua boca, as suas lágrimas enchem-lhe de formas e de cores. Isso aqui, gente, também pode ser chamado de uma enumeração, porque são elementos enumerados. Uma enumeração é uma lista de qualquer coisa, de objetos, de pessoas, de lugares. Qualquer tipo de lista nós podemos chamar de enumeração. E aí os elementos de uma enumeração são separados por vírgula, assim como aqui que separa elementos de mesma função sintática. Então aqui separou elementos que exercem a função de sujeito, beleza, gente? Sem mistério. Então lembre-se, se cair numa questão de prova, perguntando sobre a justificativa do uso das vírgulas, posso dizer que está separando elementos de mesma função sintática, posso dizer que está separando elementos de uma enumeração, e também posso dizer, gente, que são elementos justapostos. Não esqueçam disso, justapostos. O que são elementos justapostos? Elementos justapostos são os termos, palavras, expressões que são separadas apenas pela vírgula, não possui conectivo. Não esqueçam disso aí. Termos ou elementos justapostos são os que são separados apenas por vírgula, sem conectivo, sem conjunção, sem preposição. E também podem ser orações justapostas, não esqueçam. Só que aí qual é a diferença? Oração é quando possui verbo. Se não tem verbo, eu vou chamar apenas de termos ou elementos justapostos. Beleza esse primeiro caso, gente? Sem dúvidas. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários aí que a gente conversa. Segundo caso de hoje. A vírgula, olhem só, eu deixei com letra maiúscula aqui, gente. Pode, não é obrigatório, é facultativo. A vírgula pode separar orações iniciadas com a conjunção e, quando há sujeitos distintos. Então não esqueçam, quando eu tenho duas orações e a conjunção que conecta essas orações é a conjunção e, pela regra, não é usada a vírgula. Eu tomarei meu café e depois irei para o trabalho. Tomarei meu café e depois irei ao trabalho. O sujeito é o mesmo, eu. Eu tomarei meu café e depois eu irei ao trabalho. Mesmo sujeito não tem vírgula. Se o sujeito das orações for diferente, aí pode usar a vírgula. Pode, a vírgula é facultativa. Olha esse exemplo aqui. O sol já ia fraco. O verbo é o ia. Sujeito do verbo ia é o sol. O sol ia fraco. Aí eu tenho a conjunção e, foi usada a vírgula. Por quê? A tarde era amena. Quem era amena? A tarde. Então, a tarde era amena. O sol é o sujeito da primeira oração, a tarde é o sujeito da segunda. Sujeitos diferentes, pode ser usada a vírgula. Não esqueçam que a vírgula é facultativa nesse caso. Então, gente, preste atenção. Se eu tenho a conjunção e ligando as orações e o sujeito das duas orações é o mesmo, não posso colocar vírgula. Não coloca vírgula, pô! Se o sujeito das orações é diferente, aí pode ser usada a vírgula antes da conjunção e, tranquilo. Significa que essa vírgula poderia ser retirada da oração. Essa vírgula aqui, ó, essa vírgula aqui, ela é facultativa, porque o sujeito das orações é diferente. Sem mistério? Vamos para os dois últimos casos então, gente. Aí os dois últimos são casos em que não se deve usar a vírgula. Primeiro, não se separa o sujeito do verbo. Não posso separar o sujeito do verbo com vírgula. Os alunos, sujeito, devem
verbo. No caso, devem ser. É uma locução verbal, né? Devem ser. Não se separa o sujeito do verbo com vírgula. Não pode. A não ser que entre o verbo e o sujeito exista algum termo intercalado. O que é intercalar? É colocar um termo no meio. Se eu colocar um aposto, por exemplo, aí o aposto fica entre vírgulas, mas aí foi colocado um elemento, outro termo entre o sujeito e o verbo. Por exemplo, eu poderia dizer aqui, os alunos muito inteligentes devem ser avaliados. Os alunos, daí entre vírgulas, muito inteligentes devem ser avaliados. Muito inteligentes é um aposto, é uma explicação sobre os alunos. Aí fica isolado por vírgulas. Mas quando o sujeito está logo ao lado do verbo, como aqui na oração, não pode ser isolado com vírgula. Beleza, gente? E o último caso, o segundo caso em que não devemos usar vírgula de modo algum, não se separa o verbo dos seus complementos. Quais são os complementos verbais? Os complementos do verbo são o objeto direto e o objeto indireto. Existe o complemento nominal e existem os dois complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. Aí não posso separar com vírgula, olha só. Encontre o livro que pedi. Encontre o quê? O sujeito aqui está oculto, o sujeito você, encontre você, então você é o sujeito, o livro que pedi. Encontre o que significa que, bom, vamos colocar aqui, né, verbo, e aqui o objeto direto, o livro. Não posso separar o verbo do seu complemento com vírgula, deve ser a ligação direta, né, gente? Verbo e seus complementos com a ligação sem vírgulas. Fechou, gente? Sem mistério, sem dúvida, tranquilo. Qualquer dúvida não deixe de colocar nos comentários. Vou sair da frente para vocês copiarem os casos aí, tirarem um print. Antes de sair, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, garanto uma preparação completa de português para concurso para vocês, gente. Tem mapas mentais, tem aulas do curso gratuito, questões de diversas bancas, tem muito tipo de vídeo. Então, te inscreve, fica por dentro de tudo, tem uma preparação completa. Já está inscrito, né? Beleza! Não é bobo de perder uma preparação completa, gratuita de português para concursos, né, gente? Não deixe de assistir a parte 1 e a parte 2 do uso da vírgula para ficar com o conteúdo completinho e não ter chance de errar a questão na prova, beleza, gente? Valeu, um abraço a todos, até o próximo vídeo.